Teacher Kelly here para mais um vídeo de inglês. E no vídeo de hoje, vamos ver que essa história de que o que é velho tem que estar em museu não é bem assim não. Vamos aprender aqui sobre o passado. E esse é um dos temas que mais deixa aluno perdido ao aprender inglês por aí, hein? Vamos ver que o passado do verb to be, o tão famoso verb to be, tem só duas palavras. E o segredo é quando utilizá-las corretamente. O passado nunca foi tão fácil quanto agora. Lembrando que no link da descrição você terá acesso ao conteúdo completo, PDF, áudio, exercício e muito mais para você aprender o passado do verb to be agora. Primeiro, se você não se lembra como é o verb to be, de onde ele vem, o que ele é e para que serve, pausa tudo que você está fazendo, assiste esse vídeo e volta aqui. Porque aqui nós vamos aprender o passado do verb to be, o passado do verbo ser ou estar, ou seja, era ou estava, eram ou estavam. E para isso nós utilizamos simplesmente duas palavras, was ou então were. Both was and were, tanto was quanto were, are the past tense of the verb to be. São o passado do verbo to be. Ou seja, é o passado de é ou estar, são ou estão. I am significa sou ou estou. O passado vai ser was. Era ou estava. Lembra que você tinha o is quando era he, she, it? Ele, ela, ele ou ela para animal ou coisas, nós usávamos is, que é o é ou está. E o passado de is vai virar o quê? Was. Era ou estava. Lembra do are, que significa são ou estão? Lembrando que para you também é tanto plural quanto singular. Are vira were. Eram ou estavam. É só isso, teacher? Duas palavras? Eu tenho que lembrar quando que eu uso um ou outro? Isso mesmo. E a negativa? Você lembra que a negativa de am era am not? Não sou ou não estou. Então, agora a negativa de was é was not, que abreviado vira wasn't. Não era ou não estava. Da mesma forma, is not, não é ou não está. Qual que é o passado? Was not, wasn't, não era ou não estava. A mesma coisa o are not, não são, não estão. Were not, não eram ou não estavam. E a negativa abreviada é weren't. Lembrando que a negativa, a abreviação é uma forma informal utilizada no inglês falado, no spoken English. Wasn't, weren't. I was e negativa wasn't. You were, negativa weren't. He, she, it was, negativa wasn't. We, they were, negativa weren't. Ou seja, I, he, she, it, nós utilizamos was, era ou estava. You, we, they, nós utilizamos were, eram ou estavam. Negativa weren't. Lembrando que you apareceu aqui uma vez, mas ele pode ser tanto singular quanto plural. Você era ou estava, vocês eram ou estavam. I was sick last weekend. Eu estava sick, doente, last weekend, semana passada. That's why, é por isso, isso é o porquê, ou seja, é por isso, I wasn't at work.
E é por isso que eu não estava no trabalho. Lembra que I utiliza was. Eu estava doente. I wasn't. Eu não estava no trabalho. Ah, teacher, como que eu vou saber que é eu era ou eu estava? Pelo contexto, meu querido, contexto é tudo nessa vida aqui do inglês. No contexto, eu estava doente ou eu era doente semana passada? Eu estava. Por isso que eu não estava no trabalho ou eu não era no trabalho? Eu não estava. Contexto. We weren't at home last Friday night. We weren't. Nós não estávamos at home, em casa, last Friday night. Na última sexta-feira à noite. We were at the movies. Nós estávamos, we were, no cinema, at the movies. A pergunta tem aquele mesmo segredo do verb to be que a gente aprendeu. Ele vem primeiro. Ele tem prioridade na fila de prioridade. Então, primeiro vai vir o was ou were. Se não tiver uma question word, aquelas palavras de pergunta como what, where, when, então primeiro vai vir o verb to be, vai vir a pessoa e depois o que você quer completar com a sua frase. E você vai responder aquela frase. Então, se eu pergunto, was I? Eu estava? Eu era? Aí alguém vai responder, sim, você era ou você estava. Yes, you were. No, you weren't. E assim sucessivamente para todos os exemplos a seguir. Were you? Você era ou você estava? Yes, I was. No, I wasn't. Sim, eu era ou eu estava? Não, eu não era ou eu não estava. Was he? Ele era ou ele estava? Yes, he was. Sim, ele era ou ele estava. No, he wasn't. Não, ele não era ou ele não estava. Was she? Ela era ou ela estava? Yes, she was. Sim, ela era ou ela estava. No, she wasn't. Não, ela não era ou ela não estava. Was it? Ele ou ela, para animal ou coisa, era ou estava? Yes, it was. Sim, ele, para animal ou coisa, objeto, era ou estava. No, it wasn't. Não, ele não era ou não estava para animal ou coisa. Were we? Nós éramos ou nós estávamos? Yes, you were. Sim, vocês eram ou vocês estavam. No, you weren't. Não, vocês não eram ou vocês não estavam. Were you? Ah, teacher, é igual de cima. Só que aqui eu coloquei duas vezes para te falar que pode ser tanto singular quanto plural. Agora é plural. Were you? Vocês eram ou vocês estavam? Yes, we were. Sim, nós éramos ou nós estávamos. No, we weren't. Não, nós não éramos ou nós não estávamos. Were they? Eles ou elas eram ou estavam? Yes, they were. Eles ou elas eram ou estavam. No, they weren't. Não, eles ou elas não eram ou não estavam. Lembrando que essa aqui é a short answer, é a resposta curta, é aquela que tem 3 palavras. Yes or no, sim ou não. Subject, o sujeito, quem que eu tô falando aqui, e o seu auxiliary verb, seu verbo auxiliar, que neste caso é o verb to be. Were they at the movies? Eles estavam no cinema? No, they weren't. Não, eles não estavam. They were at home. Eles estavam em casa. Lembra que they nós utilizamos were e a negativa weren't. E agora chegou aquele momento mais aguardado da aula, hein? Por mim. O momento que você vai colocar o que você acabou de aprender em prática. Você vai pausar esse vídeo, vai escolher qual verb to be completa aquela frase e depois você corrige aqui comigo. Number 1. When was or were you at the park? When?
Quando? Lembra que eu falei que se tivesse aquelas palavras de perguntas, como when, por exemplo, ela vinha antes de tudo na pergunta? Pois então, when. E agora o que você tem que saber para escolher se é was ou were? Quem que é o sujeito da sua frase? You. E you nós utilizamos were. When were you at the park? Quando que você estava no parque? Number 2. Gary and Sue wasn't or weren't at the mall. Gary and Sue é o Gary e a Sue. São eles. Eles, nós utilizamos was ou were? Nós utilizamos were, porque they were. Negativa, weren't. Gary and Sue weren't at the mall. O Gary e a Sue não estavam no shopping. Number 3. Was or were his father at home in the morning? No, he wasn't or weren't. Pergunta, his father é o pai dele, ou seja, ele, he. E qual verb to be que nós utilizamos? Was. Was his father at home in the morning? O pai dele estava em casa pela manhã? No, he wasn't. Com he, nós utilizamos was, negativa, wasn't. Number 4. Janet was or were in France last year? Janet não é ela, she. Portanto, utilizamos was. Janet was in France last summer. Janet estava na França verão passado. Last summer. Number 5. The dogs was or were in the living room with Uncle Joe. Cuidado. Uma letra faz toda a diferença. The dogs. Os cachorros, eles, they. Nós temos que utilizar were in the living room with Uncle Joe. Se não tivesse esse S, the dog, o cachorro, aí era it e aí seria was. Mas como está no plural, os cachorros, eles, they, por isso nós utilizamos were. Ok, guys, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Viu que o verb to be, ele não é esse monstro de 7 cabeças que todo mundo pinta por aí, não. Até o passado dele é simples. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de fazer parte desta comunidade que liberta o seu inglês de graça toda sexta-feira. E o challenge, o nosso desafio é o seguinte: Where were you yesterday evening? Onde que você estava noite passada? Conta pra mim aqui nos comentários utilizando o verb to be e aguarda, porque isso aqui é só o começo. O passado vai vir completinho aqui pra você nos próximos vídeos. See you! Bye bye!